vozes, espíritos, sombras, vampiros, bruxas, lobisomens, penumbra. Especial Halloween. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Então, correria para ver se eu consigo trazer tudo para vocês a tempo. Não sei se eu vou conseguir subir essa história ainda no dia 31 pra gente comemorar o Halloween. Mas eu tô gravando aqui rapidinho. Durante esses dias fiz várias entrevistas, fiz vários roteiros, fui dormir quase todos os dias tarde e acordando cedo para trabalhar, mas vale a pena e eu quero entregar um material bacana para vocês. Estou ouvindo vocês, aquilo que vocês me falam, me direcionam. Ai, tá longo demais, ai, a música tá alta. Tô procurando aí fazer de um jeito que fique bom para todo mundo e espero que vocês gostem e também vejam o meu esforço, né, para aí conseguir agradar vocês. Quero também que vocês comentem mais no grupo, conversem mais entre si, conversem comigo, que eu tô achando vocês muito quietinhos, hein? Me dê 5 estrelas, por favor, na plataforma de áudio, porque isso me ajuda demais. Não vai comprometer muito do seu tempo, é só você ir lá em avaliação e avaliar com 5 estrelas depois de ouvir os meus episódios. É isso, hoje eu tô trazendo a história da Vanessa, então, bora começar? Essa história contém possíveis gatilhos. Bom, a Vanessa nessa época, ela tinha cerca de 12 anos de idade e ela tinha uma irmã que nessa época estava com 8. Vou colocar o nome da irmã de Virgínia. E também elas tinham um irmãozinho. Então, ali naquela casa eram 5 pessoas. Os pais decidiram que estava na hora de mudar e eles realizaram uma mudança para uma casa nova. A casa era grande, tinha um quintal onde as crianças podiam brincar e ali parecia ser tudo perfeito. De início, parecia ser tudo muito normal, apesar de que a casa ela aparentava ser um pouco escura, então não entrava muita iluminação ali dentro da casa, né? Ficava ali aquela coisa meio penumbra dentro da casa. Em um certo dia, quando a Vanessa estava ajudando a mãe a limpar a casa, ela observou que o chuveiro havia ligado sozinho. E ela estranhou, foi lá, desligou o chuveiro, voltou a ajudar a mãe. A mãe estava do lado de fora lavando roupas e logo, novamente, o chuveiro ligou de novo. E nesse momento, ela realizou até um tipo de brincadeira, né? Nossa, já que você vai ficar me perturbando enquanto eu limpo casa, você poderia me ajudar a arrumar a casa também, né? Nessa época, o pai de Vanessa, de Virgínia e do irmãozinho, vou colocar o nome dele de Juca. O pai ali dos meninos trabalhava como médico, né? Então ele atuava ali na cidade como o médico e a mãe, ela atendia como essas socorristas, atendendo urgência e emergência. Então, assim, eles faziam muito plantões, eles quase não ficavam muito dentro de casa. Era meio que uma correria para todo mundo ali, mas eles conseguiam se ajudar para que um cuidasse dos outros. E assim também, gente, uma outra época onde era tudo mais seguro, enfim, tranquilo, né? Com o tempo, a Vanessa com os irmãos começaram a perceber que às vezes as luzes elas acendiam e apagavam sozinha. Na sala sempre tinha conversas, barulhos que eles não entendiam muito bem e que não tinha ninguém lá. Esse chuveiro sempre ligava sozinho, quando não tinha ninguém lá. Vanessa e os irmãos sempre percebiam que na região da sala tinha sempre muito barulho, como se tivesse alguém andando pela casa, mas não só na sala, como em todo o restante da casa.
Eles chegaram a comentar com os pais, falando sobre o que tinha acontecido e conversando com eles, mas eles diziam que eles poderiam estar imaginando que era só coisa da cabeça. Só que a mãe deles, em um certo dia, disse que sentia que tinha algo de estranho com aquela casa, mas que ela não conseguia entender bem o porquê. Eu vou colocar o nome da mãe da Vanessa de Judite para que a gente consiga entender melhor. Bom, a Judite, ela acreditava muito aí na área do espiritismo, ela era puxada por esse lado. E a dona da casa, né, que alugou aquela casa ali para eles, ela era bem católica e ela era uma senhorinha que morava nos fundos da casa. Então ela alugava essa casa maior que era na frente e ela vivia nos fundos. Em um certo dia, depois de tantos filhos falarem e insistirem que tinha alguma coisa de errado com a casa, a dona Judite, mãe ali das crianças, resolveu conversar com a dona da casa. E ali ela descobriu que naquela casa foi onde foi velado e havia falecido o marido e o filho dela. Ambos tinham falecido naquela casa e eles haviam sido velados dentro da casa, na sala, onde as crianças mais ouviam os barulhos. E eles sempre sentiam uma presença estranha ali dentro. Isso aumentou um pouco o desconforto deles com relação à casa, fazia um pouco mais de sentido as coisas que eles viam e ouviam, mas, gente, não tinha o que fazer, eles tinham ali o aluguel, não tinha como só abandonar a casa e mudar, né? Tudo precisa de dinheiro, planejamento, eram 3 crianças, então os pais simplesmente não podiam abandonar tudo por conta desse tipo de coisa. Vanessa, com o tempo, passou a ver alguns vultos na sala, até que um dia a Vanessa, ela viu a porta do quarto do irmão fechando sozinha. E não tinha vento nem nada. Ela fechou como se realmente tivesse uma pessoa fechando aquela porta. E eles sentiam que tinha uma presença acompanhando eles ali quando eles estavam no cômodo sozinho. Enfim. Bom, em um dia onde a Virgínia, que ela era a irmãzinha mais nova ali da Vanessa, estava andando de bicicleta do lado de fora da casa. Ela foi andar novamente em uma época onde as coisas eram muito mais tranquilas, não se passava tanto carro na rua, não tinha tanto perigo, vamos colocar assim. Então, ela tinha essa liberdade, né? A Vanessa estava ali com os irmãos e a irmã falou que ia andar de bicicleta ali do lado de fora e estava tudo muito tranquilo. Até que, de repente, a Vanessa, ela estava sentada assim de uma forma que ela conseguia ver a janela. E ela escutou o portão da casa abrindo e fechando, batendo, como se a irmã dela estivesse entrando dentro da casa com a bicicleta. Ela ouviu o barulho da bicicleta, das correntes da bicicleta passando, como se a irmã realmente estivesse entrando e empurrando a bicicleta. Ela viu o vulto da irmã passando, indo para os fundos da casa, e a irmã nunca entrava. E quando ela chegou no fundo da casa, a irmã dela não estava lá, ela não tinha visto a irmã. E pouco tempo depois, a irmã chegou e aí sim ela ouviu aquele barulho de novo do portão batendo, da irmã entrando, o barulho da bicicleta, que ela tinha ouvido pela primeira vez. E quando ela questionou a irmã disse que não, que ela estava chegando só naquele momento. Então, ela tinha ouvido alguma coisa, ou visto alguma coisa como se fosse irmã, que na verdade não era a irmã dela. Ela passou a ficar bem incomodada, a Vanessa, ali naquela casa, porque ela se sentia observada e que ela nunca estava sozinha na casa. E isso começou a mexer um pouco com ela ficar um pouco assim. Mas sabe aquele momento que às vezes passa, ela esquecia, vivia tranquila, mas de repente tinha algumas sensações? Era assim, e principalmente por ser criança também, talvez ela não ficava tão assustada, isso não mexia tanto com ela mais, né? Porque ela se distraía com outras coisas, então ela não ficava pensando só nisso. Passado aí um tempo, as crianças estavam brincando ali com a filha da vizinha em casa e se divertindo até que eles escutaram um grito pavoroso.
era a vizinha gritando que o seu marido tinha falecido. E quando os vizinhos chegaram lá, o marido dessa vizinha tinha cometido suicídio. Ele era literalmente o vizinho de lado da casa. A vizinha gritou muito, foi muito desesperador, logo a rua encheu de gente, várias pessoas, as crianças saíram para fora para ver o que tinha acontecido e naquele movimento ficou um marco muito grande na vida da Vanessa, sabe? As crianças meio que ficaram muito assustadas no momento que isso aconteceu, mediante ao grito, ao pedido de socorro, os vizinhos indo lá e falando o que tinha acontecido. E depois eles ficaram sabendo que ele havia se enforcado e teria sido por conta de questões financeiras. Ele estava com problemas financeiros e acabou cometendo o suicídio. Todo mundo ali ficou abalado e a senhorinha que alugou a casa para eles também ficou muito abalada e não parava de falar do ocorrido e ficava voltando várias vezes nesse assunto e falando, sobre o que tinha ocorrido ali, sobre o suicídio, enfim. Ela começou a ficar tão bitolada nessa história que ela começou a falar para as crianças, para todo mundo, para rezar o terço, para fazer alguma coisa e rezar que o que aconteceu não era certo, que eles tinham que rezar muito dentro daquela casa, porque tinha acontecido na vizinha de muro. Enfim, e para as crianças havia sido tudo tão traumatizante, porque assim, encheu, sabe, a rua e foi chegando bombeiro, IML, polícia, tudo ali e as crianças elas meio que ficaram vidradas assim e depois a senhorinha que passou elas para dentro de casa. E assim, detalhe, quando a dona Judite e o pai das crianças chegaram em casa, que eles olharam para a rua e que estava cheio de gente ali, polícia e bombeiro e tal, eles se assustaram achando que tinha acontecido algo com as crianças. Então, eles já chegaram também meio que desesperados na casa e ficaram sabendo que as crianças estavam bem e depois foram entender melhor o que tinha acontecido. Bom, depois de tudo isso, os pais da Vanessa resolveram se mudar e tirar as crianças dali para que elas não ficassem ainda mais traumatizadas com tudo que havia acontecido. E segundo Vanessa, depois da morte desse vizinho, a energia da casa tinha ficado ainda pior. Ela chegou a me dizer que durante um tempo chegou a ser normal para ela, comum, normal não, mas se tornou comum ver as luzes acendendo e apagando, o chuveiro ligando. E a Vanessa chegou a me contar que ela chegou a fazer marcações ali onde fica, pra gente acender e apagar no interruptor. Ela chegou a fazer marcações para saber se as luzes elas acendiam através do interruptor ou apenas na luz. Mas isso já faz muito tempo, então ela não consegue se lembrar direito se no momento que a luz acendia, se tinha o barulho do interruptor e qual que foi o resultado das marcações que ela havia feito naquela época. A Vanessa fala que aquela tinha sido uma casa realmente muito boa, onde finalmente era uma casa onde todos os irmãos tinham um quarto. O irmãozinho mais novo, ele tinha apenas 3 aninhos nessa época, o Juca, Então, assim, no momento que a Vanessa ouvia e sentia certas coisas, ela ficava ainda mais preocupada, principalmente por conta do irmão, E naquele momento que a porta do irmão abria e fechava, a Vanessa chegou a ver a porta abrindo e fechando mais de uma vez. E foi lá que o marido da senhorinha, dona da casa, tinha sido encontrado morto. Bom, todo mundo ali concordou que com as crianças abaladas, o melhor a se fazer era toda a família se mudar. E foi isso que aconteceu. Vanessa não sabe como que está a situação ali dos vizinhos hoje em dia, como que está a casa, mas que foi bem assustador morar ali e que ela não tem notícias de como está a casa hoje. Bom, gente, teve um ouvinte que ele falou a respeito da história loteamento, que ele sentiu bastante medo com a história, que foi uma das primeiras histórias de penumbra que ele chegou a realmente sentir medo. E eu acho que quando se trata de histórias que possuem crianças pequenas envolvidas ali na casa, fica tudo ainda pior, Ou se não, as crianças lá do loteamento, quem não ouviu, volta lá e ouve a história loteamento, que também tem crianças.
Só da gente imaginar, né, as coisas às vezes aumentam ainda mais. Eu também trouxe um relato meu de quando eu era criança e, assim, é assustador ainda mais, né? Hoje, Vanessa tá bem, os irmãos estão bem, a família está ótima, mas foi um caso que marcou tanto ela, acho que principalmente pelo caso do vizinho também, que ela se lembra com muita nitidez de tudo que aconteceu até hoje. Se você tem uma história e quer contar pra mim, por favor, mande seu e-mail para boracomeçarpodcast@gmail.com ou me chame lá no Telegram para que eu possa contar sua história. Tenha um pouquinho de paciência porque tem uma pequena fila para eu poder responder, pegar as histórias. Então eu tô pegando aos poucos para fazer a entrevista e roteirizar para trazer aqui para eu conseguir dar conta e fazer passo a passo, tá bom? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero a opinião de vocês lá no Telegram ou pode deixar sua opinião aqui na plataforma onde você me ouve. Lembra de me dar 5 estrelas porque isso me ajuda demais. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!